Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia da Ilha do Governador. Boa noite vocês que nos assistem pelo YouTube de outros locais, de outros estados e até alguns de outros países também, que têm sido tão fiéis, tão presentes nas nossas programações. Hoje, oração e ação, estudo bíblico. Aliás, nós temos também na quinta-feira oração e ação jovem, na sexta-feira oração e ação Kids, sempre às 19h30. No domingo, nós temos às 9 horas da manhã. Neste domingo, começará um pouco mais cedo, às 15 para as 9 horas, pelo Zoom, a nossa Escola Bíblica Dominical. E nós estaremos às 10h30 no culto presencial. Estaremos recomeçando nossos cultos presenciais. Vá à sua igreja ali na Rua Magno Martins, 165. Vamos estar juntos no culto presencial. Vamos ter todos os cuidados, os protocolos de máscara, de uso de álcool nas mãos, o ambiente bem ventilado, tudo aberto, com afastamento. Vamos ter todos os cuidados. Mas é momento de estarmos juntos com os devidos cuidados. Então, domingo, às 10h30, culto presencial. À noite, teremos o nosso culto, que nós chamamos de culto em família, às 7h30, ainda transmitido. E lembre-se que à tarde, às 15 horas, temos a Escola Bíblica Dominical Kids. Então, vai ser domingo um dia muito bom. Só que domingo tem um outro momento muito especial, porque é Dia dos Pais. Dia dos Pais, e nós vamos estar orando pelos pais lá no nosso culto presencial às 10h30. Dia dos Pais, que coisa boa. Opa, eu também sou pai, então estou feliz por esse dia também. Nós vamos agora ver o texto que nós vamos estar hoje estudando. Peço que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Nós vamos estar orando também por vários motivos, orando pelos aniversariantes, orando pelos enfermos, orando por aqueles que são os dirigentes do nosso país. A Bíblia nos ensina a orar pelos dirigentes do nosso país, pelos governadores, pelo presidente, pelos prefeitos, por todos os poderes. Aqueles líderes precisam das nossas orações. Nós sabemos que nós estamos vivendo um momento bastante conturbado politicamente. Essa conturbação foi acentuada pela pandemia, que envolveu todo mundo, não só o Brasil, mas todo mundo. Precisamos estar orando, pedindo a Deus que se faça a vontade dele sobre o nosso país. Que os bons governantes sejam abençoados, fortalecidos, protegidos, recebendo sabedoria, e os maus dirigentes, aqueles que estão contra a vontade de Deus, que sejam tocados pela ação do Espírito Santo em suas vidas, que haja restauração no nosso Brasil. Não é? Então nós vamos estar orando. Vamos orar pedindo a Deus bênção por essa nossa meditação na palavra dele. Nós vamos estar estudando então hoje a formação da mulher na criação. Olha que coisa linda, não é? Então nós vamos estar estudando esse texto que está em Gênesis 2, do versículo 18 até o versículo 25. Mas vamos orar, pedindo a orientação de Deus antes de mais nada. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. Senhor, nós louvamos o teu santo nome e suplicamos a unção do teu Espírito para que possamos compreender, possamos também ministrar aquilo que diz a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ok, abra sua Bíblia então. Vamos ler Gênesis 2, do versículo 18 ao versículo 25. Preste atenção nesse lindo texto poético, mas também tão prático. Vamos lá. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem
para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Muito bonito, né? Poético, tão lindo. Vamos ver quais são as mensagens que estão... Vamos garimpar um pouco, pegar as mensagens preciosas que estão no meio das palavras. Vamos lá. Versículo 18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Primeira conclusão lógica e básica aqui é que não é bom que o homem esteja só. Não é bom que nós estejamos isolados no meio da sociedade. O casamento é algo maravilhoso. Com todas as lutas decorrentes de uma convivência, o casamento é uma obra de Deus. O casamento é uma obra de Deus. É um plano de Deus para as pessoas. Claro que há casamentos que não dão certo, há casamentos que deveriam ser um jardim florido e acabam sendo um espinhal. Mas isso está muito ligado à dureza dos corações humanos e não ao plano de Deus, porque o plano de Deus é perfeito. Então, é muito melhor que o homem tenha sua esposa, que a mulher tenha o seu esposo. Há umas visões um tanto modernosas, né? De promiscuidade, de amor livre, mas isso não constrói a felicidade, não constrói a história de felicidade de absolutamente ninguém. É uma forma vazia de conviver em busca do amor, um amor que não se acha, que fica perdido na busca do simples prazer. Então, a Bíblia deixa claro que o casamento é um plano de Deus. E aí o texto vai falar: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa expressão, uma auxiliadora que lhe seja idônea, tem alguns significados, inclusive nas palavras originais, né? Essa palavra auxiliadora idônea tem seguintes conotações. Primeiro, a palavra idônea pode ser substituída pela palavra capaz, né? As pessoas devem procurar se capacitar para uma vida a dois. Há que se capacitar em equilíbrio, em conhecimento do outro, no desejo de fazer o outro feliz, a outra feliz. E é interessante que essa auxiliadora idônea pressupõe uma ideia de quem olha nos olhos no mesmo nível. Olha que lindo isso! Não é inferior, não é superior. Pressupõe idoneidade, capacidade e nivelamento, olhos nos olhos. Não é lindo isso? Uma auxiliadora idônea é capaz, é auxiliadora e olha nos olhos, está no mesmo nível. O versículo 19 diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu,
trouxe-os ao homem. Primeiro, lembrar que o texto diz que todos os animais foram feitos da terra. Lembra que o homem também foi feito da terra? Nós estamos mais para o campo dos animais mesmo. Então, todos os animais foram feitos da terra, inclusive o homem. Aí você dirá, mas é assim, todos são feitos assim. Mas a mulher não foi feita da terra. Há uma diferença aí, há alguma coisa mais elaborada. Todos os animais foram feitos da terra, inclusive o homem, mas a mulher não. E o texto vai caminhando e disse: Deus trouxe os animais ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Esta expressão aí pressupõe que Deus deu ao homem o domínio sobre todos os animais. Só que quando alguém recebe poder, privilégios, direitos, vem junto dos direitos as obrigações, as responsabilidades. Então, esse versículo deixa claro que o homem teria domínio sobre os animais, chegando ao ponto de dar a cada um deles o nome que recebesse, mas Deus, embora tenha dado ao homem este privilégio, isso trouxe ao homem responsabilidade sobre os animais. Os animais não são de domínio do homem para a sua destruição, nem para a sua crueldade, nem para o seu direito de extinção. Quando o Senhor deu ao homem o direito de colocar neles os nomes, deu ao homem domínio. Domínio pressupõe direitos e responsabilidades. Ao ponto de que quando o homem peca, a Bíblia vai falar em determinado momento que isso trouxe à natureza o sentimento e o sofrimento de gemer. A Bíblia fala que a natureza geme diante do pecado, geme pela restauração. Então, ao homem foi dado domínio, privilégios e responsabilidades. Versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Fico pensando naquela figura de Adão, que foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus, e viu toda aquela criação que Deus havia feito, e viu toda aquela criação, machos e fêmeas, os casais dos animais, machos e fêmeas, com a sua possibilidade de reprodução, de sustentabilidade, e ele olhava aquilo tudo e pensava, puxa, mas eu não tenho uma fêmea, eu não tenho uma auxiliadora. Versículo 21, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E ele adormeceu, e tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Alguns pontos a serem observados aqui. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Deus poderia ter retirado essa costela a frio. Poderia, é Deus. Mas, como aquele homem era um ser provido de sentimentos, sensações, ele sentiria uma dor absurda. Então, aqui pela primeira vez, nós estamos observando a misericórdia de Deus para com o homem. Pela primeira vez, alguém é anestesiado para não sentir dor. Deus teve misericórdia do homem, e para que ele não sentisse dor, Deus o anestesiou. Fez cair sobre ele um pesado sono.
o princípio da anestesia, que tem consideração, misericórdia pela dor experimentada. Então, o texto diz que esse homem adormeceu e tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Interessante observar duas coisas aqui. Já ouvi pessoas falarem que o homem teria uma costela a mais antes da criação da mulher e que depois teria uma costela a menos até os dias de hoje. Não há nada que comprove isso. Isso é uma história bonita, mas não há nada que possa transformar isso ou atestar isso como uma realidade. Importante observar que essa costela foi tomada e que dessa matéria-prima elaborada, e não mais a matéria-prima rudimentar, a terra, o barro, o pó da terra, com que foram feitos todos os animais e o homem, agora de uma matéria-prima elaborada, Deus se propõe a construir, edificar a mulher. E nós vamos ver essa palavra edificar colocada aqui. Não simplesmente criar do nada, mas aqui foi usada uma palavra que é a palavra para o artesão, o artífice, que faz coisas lindas a partir de alguma matéria-prima, né? Então, nós vamos ver aqui que o texto vai dizer que ele tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. Outra coisa bonita de observar é a completude das ações de Deus. Deus completa as suas obras. Ele adormeceu Adão, ele tirou a costela e ele fechou perfeitamente com carne. Deus completa as suas obras, né? E então o texto diz que a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Dois pontos interessantes. Deus poderia ter tirado essa costela de tirado essa parte do corpo de Adão de qualquer lugar, mas ele tirou exatamente do seu lado, Isso certamente tem significado, não tirou da cabeça, de forma que isso inspirasse uma visão de que a mulher deveria dominar o homem. Não tirou dos pés, para que não houvesse a visão de que o homem deveria dominar a mulher, mas tirou do lado, companheira, auxiliadora, idônea, auxiliadora capaz, do mesmo nível, que olha nos olhos, com amor. Então, tirou essa mulher da costela, da sua lateralidade, né? 22, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. E aí, interessante que o texto diz assim, e lhe a trouxe. Imagine aquele Adão sonolento saindo de uma anestesia, de um sono profundo, que havia ficado frustrado porque, embora tivesse domínio sobre toda a natureza, tivesse dado os nomes para os animais, ele vira aqueles animais, cada um com a sua fêmea, cada fêmea com o seu macho, os casais dos animais, e ele se sentiu só. Não havia uma auxiliadora idônea para ele. Decepcionado, frustrado. E aí o texto mostra que Deus formou de uma matéria-prima elaborada a mulher e lhe a trouxe. O Senhor levou a mulher e disse, querido, a quem eu fiz a imagem e semelhança, aqui está o seu grande presente. E o texto, no versículo 24, nos mostra um homem entusiasmado. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Interessante observar que no hebraico o homem é ish,
e a mulher é Isha. Isha. Quer dizer, é uma palavra derivada, só que a palavra derivada de homem, que tem, na realidade, praticamente o mesmo significado, quando dita Isha, significa semelhante, mas mais macia e delicada. Lindo, poético. A mulher é como o homem, porém macia e delicada. Que coisa linda! E agora nós temos aí esse homem, este Adão entusiasmado, realizado, grato a Deus por esta mulher feita de matéria-prima elaborada e não de terra, de barro. E aí o texto diz no versículo 24, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à mulher, tornando-se os dois uma só carne. Algumas coisas podem nos inspirar aqui, né? Uma que este homem deixa pai e mãe, e a mulher também, logicamente, aí tem um significado, um ensino de Deus para nós, uma vez que Adão e Eva foram os primeiros criados, não temos notícia de que seus pais tivessem sido criados anteriormente. Então, certamente, o que está posto aqui no versículo 24, capítulo 2 de Gênesis, é uma orientação para gerações futuras. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Aqui está se colocando a questão da necessidade de um novo modelo familiar. De uma família que se forma e que cria em si mesma o seu modelo, sem ficar dependente, sem ficar escravizada, sem ficar sem identidade, ausente de identidade com relação à família anterior. É sempre importante lembrar que uma nova família precisa ter um novo modelo, um modelo criado pelos cônjuges. Muitas vezes as pessoas que compõem o casamento, aquele casal, eles ficam muito dependentes dos modelos anteriores. É claro que nós aprendemos com o modelo dos nossos pais, mas nós não podemos pensar em impor ao nosso cônjuge o modelo da família anterior. Há que se criar um novo modelo que pegue as experiências dos dois, os desejos dos dois, as características dos dois, e ali, de comum acordo, se forme um novo acordo, um novo modelo familiar, que não fique à sombra dos modelos dos pais, tanto do homem quanto da mulher, mas um novo modelo. É muito comum que pessoas tragam para dentro do seu casamento comparações com os modelos dos seus pais ou heranças dos erros dos seus pais. É preciso que nós sejamos seletivos, busquemos a Deus e busquemos um modelo novo, um acordo novo. E isso fica muito claro aqui. E o texto termina no versículo 24 dizendo que este homem e esta mulher que se unem e deixam pai e mãe, tornam-se os dois uma só carne. Algo que nós não podemos deixar de perceber em toda esta narrativa da criação de Deus, da criação do homem, da criação da mulher, toda essa narrativa, toda a dinâmica aqui que vai sendo pormenorizada, deixa claro algumas coisas. Uma delas, o matrimônio, o casamento é uma criação de Deus. E é uma criação de Deus antes da queda do homem, antes da existência do pecado do mundo. É a única instituição criada por Deus e criada antes da ocorrência do pecado. O casamento foi criado antes da ocorrência do pecado. Que coisa linda e maravilhosa. Mas há um outro ponto. Todo esse texto deixa claro um casamento especificamente de macho e fêmea, um casamento heterossexual. Está claríssimo aqui. E aí, esta questão de um casamento heterossexual fica
completamente selada quando diz tornando-se os dois uma só carne. Só há uma forma de um casamento entre dois seres se tornar realmente uma só carne. É a existência de um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher, um casamento heterossexual. Claro que a sociedade acabou por inventar algumas outras formas de união. Essas formas de união não são opção de Deus, nem orientação de Deus. Todas as pessoas precisam ser respeitadas, amadas, precisam ser acolhidas, mas a verdade é que o casamento, como criado por Deus, é um casamento heterossexual entre macho e fêmea, um casamento que só sendo assim pode tornar dois seres uma só carne, reprodutiva, autossustentável e debaixo da vontade de Deus. Versículo 25 fecha esse texto dizendo: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Aqui, o homem e a mulher não tinham passado ainda pela experiência da queda do pecado e eles, então, estavam perfeitamente à vontade diante de Deus, completamente nus, não havia vergonha, havia pureza. Texto belíssimo, e quero lembrar ainda algo assim bem bonito, que esse texto, quando fala que o Senhor tomou a costela e transformou-a numa mulher, essa palavra de transformação aí tem uma origem similar à palavra para edificação. Ou seja, construção mesmo, né? Aquele trabalho feito pelo artífice. A gente vê que Deus caprichou bastante nesta mulher. Que Deus abençoe as mulheres tão queridas, tão importantes na nossa vida, tão lindas e tão inspiradoras para a vida humana, né? Para a vida humana, Deus as ama muito e tem deixado isso claro em todo o texto bíblico. Nós vamos, na próxima semana, entrar na história da queda do homem a partir do capítulo 3. Isso será certamente algo muito importante para a nossa compreensão da gravidade do pecado. Ok, vamos então agora orar, agradecer a Deus, que Deus abençoe as mulheres, as nossas esposas. Eu agradeço muitíssimo a Deus pela esposa que Ele me deu, e Deus é bom. E eu sou grato por isso, por esse presente que Deus me deu. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo Teu amor e Tua bondade. Pai, perdoa os nossos pecados. Pai, quero suplicar a Tua bênção sobre todos os casamentos, todos os casais da nossa igreja e todos aqueles que nos assistem. Senhor, abençoa os casamentos nesse tempo tão difícil, nesse tempo em que tem se pervertido tanto, se desvalorizado tanto o casamento, Senhor, se desvalorizado também tanto a mulher, ainda que hajam movimentos de empoderamento, a realidade é a realidade da desvalorização. Até mesmo, Senhor, do afastamento da mulher da sua natureza feminina. Senhor Deus, suplico que o Senhor abençoe as famílias e que o Senhor abençoe aqueles que estão aniversariando nesse período. Abençoe também, eu te peço, os que estão doentes, console aqueles que perderam os seus entes queridos. Senhor, eu te peço e suplico uma bênção especial sobre os dirigentes da nossa pátria. Senhor Deus, eu te suplico que o Senhor promova um saneamento, Senhor, entre os dirigentes da nossa pátria, saneando as intenções, saneando, Senhor, a santidade, a moralidade, Senhor. Ó Deus, restaura o nosso Brasil, Senhor, salva o nosso Brasil. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Abençoa aqueles que estão envolvidos como profissionais de saúde, abençoa os que estão envolvidos na vacinação.
Cuida dos pastores, dos líderes, dos missionários, Senhor. Nós dependemos de Ti. Abençoa a nossa igreja no retorno às atividades presenciais. Senhor, dá, Senhor, à Tua igreja um grande avivamento da fé, Senhor. Tudo isso te peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Vocês são sempre muito bem-vindos em todas as programações da Igreja Batista da Freguesia. Amanhã nós teremos o nosso Oração e Ação Jovem às 19h30. E não esqueça, domingo de manhã, às 10h30, culto presencial lá no templo da nossa igreja, na Rua Magno Martins, 165, na Freguesia, Ilha do Governador. Até lá.